Quem vem subindo de produção nitidamente é o Flamengo do Dorival Júnior. A equipe está começando a encaixar, fazendo resultados, eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e agora tem o Juventude pela frente. Ganhou do Coritiba na última rodada, adversário do Corinthians agora, e vai jogar com outra equipe de camisa verde, não é? O Juventude. E fica a expectativa pela possível estreia do Everton Cebolinha. Olha, vai chorar, Mais tarde, tem novidade para o torcedor rubro-negro. Everton Cebolinha está relacionado e pronto para estrear contra o Juventude. Sem o Maracanã, o primeiro contato com o torcedor será no Mané Garrincha, em Brasília. A procura por ingressos está disputadíssima. Dorival ainda não definiu se o atacante vai começar jogando ou no banco de reservas. Hoje, o técnico deve levar a campo Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol voltando de suspensão, Pedro ou Everton Cebolinha. Os desfalques são Marinho com faringite, Matheus Cunha com gastroenterite, o goleiro Diego Alves, que está fazendo trabalho de fortalecimento muscular, e o meia Diego Ribas está fora por dores na coxa. Mas antes da viagem da equipe, o Camisa 10 concedeu uma coletiva para anunciar uma decisão importante em relação à carreira. Por respeito ao clube, aos torcedores, eu venho dizer dessa reta final dos 3 meses, encerrará a minha passagem pelo Flamengo como jogador. Decido também não atuar em nenhum outro clube do futebol brasileiro. Queria saber qual foi o jogo mais marcante pelo Flamengo. Ô Bacholinha, o jogo mais importante para mim foi contra o Curitiba em Brasília. Agora, há 2 dias atrás, 2-0. Faltam praticamente 3 meses para o fim da trajetória de Diego. 6 anos e até aqui 10 títulos conquistados, 42 gols. Muitas vezes, até de forma injusta, você foi acusado de ser líder de grupinhos aqui dentro. Isso sempre veio muito de fora, né? Nunca do elenco. Dá para ver, principalmente aqui agora. E eu queria saber o que você tem para dizer para essas pessoas que muitas vezes te acusaram de algo que dá para notar que não é verdade, né? Eu vejo o lado bom nelas, mas realmente tem hora que é difícil de entender, né, onde querem chegar com tanta maldade. Mas eu sigo aqui construindo a minha história e construindo o que é de verdade, né, com os meus amigos, um relacionamento verdadeiro que demonstra quem realmente eu sou. Bacana, boa sorte para o Diego. No final do ano vai ter um rumo diferente na carreira. É um cara que sempre foi um grande profissional dentro do Flamengo, mostrando competência dentro e fora de campo, tendo liderança, maturidade. E agora é aquela história. Como o Fred anuncia antes, não é a aposentadoria, só que não segue no Flamengo. Então, é um cara que fez bem ao futebol carioca, na minha opinião. E é gostoso ver assim, eu que sou de uma outra geração, ver como hoje em dia os jogadores conseguem se programar para parar de jogar, né? Por causa do Fred, por causa do Diego Ribas, que tem uma continuidade na vida aí, porque você não morre, né? Você para de jogar. Dizem que morre 2 vezes, mas agora o cara pode se programar melhor, cuidar mais da família, viver ao lado da família. E os trabalhos prestados aí pelo Diego Ribas merecem aplauso também de todos os lugares que ele passou, porque ele foi profissional, né? Um cara que não deixa rastro, né? Isso é bom. E aqui tem uma prévia do que seria o Flamengo na escalação para hoje. O Santos no gol, Rodinei na direita, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz na esquerda, os volantes João Gomes e Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, na frente Gabigol, Pedro ou Cebolinha. Na minha opinião, o Pedro, pelo que está jogando nos últimos jogos, só se realmente estiver desgastado e for poupado, não poderia sair do time. Mas com o Gabigol voltando, eu acredito, se pudesse dar um palpite, que o Cebolinha espera e entra só no segundo tempo. Não tem como aí no lugar do Pedro. O Pedro está jogando muita bola e agora eles estão se enquadrando, né? Só se vai poupar, que aí a gente não sabe, que os técnicos às vezes escolhem um jogador para ser poupado.
Mas, se puder ter condições plenas, eu colocaria Pedro e Gabigol. Mas tem que ter uma resenha muito boa, porque eu fiquei sabendo, assim, de negócio de bastidores, que quando você está no departamento médico ou fazendo esse rodízio, você treina mais. Quem que vai querer treinar mais? O cara quer jogar mais, né? Ficar treinando. E aí, Mas num time como o Flamengo, com a concorrência que tem que treinar muito. E melhor jogar, pra você mostrar pro pica-pau e pro pica-pau. Calma, o Flamengo é uma equipe que a gente tem que olhar com mais carinho também no segundo semestre, não só pelas contratações, né, tem o Arturo Vidal, mas porque já vem subindo de produção, tem dado uma resposta, vai incomodar, na minha opinião. Já está assustando o pessoal lá de Minas, já está assustando o pessoal aqui de São Paulo, já está assustando o pessoal lá do Sul também. O Flamengo é isso aí. Meus amigos flamenguistas aí, calma, tava todo mundo chorando. O Dorival chegou com o pica-pauzinho lá, já resolveu, já colocou todo mundo para jogar, o Pedro e o Gabigol, como vai deixar os caras fora? Não pode. E agora o Cebolinha, hein? Cebolinha. Ai, Renata. Tem a Libertadores. O que tem a Libertadores? Calma, é só em agosto. Não é? Você tá apressada, o que aconteceu? Daqui a 10 dias, 12 dias, então, mas 13 dias. Pra fazer o adversário chorar, temos o Balbuena, entendeu? Pra apertar o Cebolinha. Deixa eu dar um recadinho vitaminado aqui pra gente seguir o programa. Ela deu as caras. A Copa do Brasil. Que saudade. A Copa do Brasil, olha só, tudo definido por sorteio. Atlético Goianiense e Corinthians, aqui é um confronto. Fortaleza e Fluminense, outro. Estamos todos deste lado aqui. Do outro lado, São Paulo e América. E Flamengo e Atlético Paranaense. Então, para quem esperava um clássico, aquela movimentação que tivemos nas oitavas, isso não aconteceu. Muita gente acreditando, né, Ulisses, que teríamos já um São Paulo e Corinthians, um Flamengo e Fluminense. Acreditando não, ele disse anota aí que eu vou dizer o que vai acontecer. Tô vendo. Os times aqui, os de baixo, são os que vão definir em casa. Então, Corinthians define na Neoquímica Arena, Fluminense no Rio de Janeiro, o América lá em Minas e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Só para constar, o Flamengo entrou com um recurso, um pedido, não é? Um documento na CBF que ele não aceitou o sorteio e ele gostaria de fazer a segunda partida no Rio de Janeiro. O que acontece? A gente gostaria de tanta coisa na vida, só que né? assim, na verdade, como Fluminense e Flamengo são da mesma cidade, jogam no mesmo estádio, geralmente um tem que abrir mão para não ter as duas decisões ao mesmo tempo no mesmo lugar, ou seja, nas mesmas datas previstas. Por isso, quem é sorteado primeiro, então fica decidindo em casa, e quem é sorteado por segundo sai. É o caso do Flamengo, que nunca tinha definido, se não me engano, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Acho que sempre fez no Rio de Janeiro, né? E sempre foi eliminado. E, na verdade, é assim, olha que interessante. Essa vai ser a quinta vez que eles se enfrentam. 2 levou o Flamengo, 2 levou o Atlético Paranaense. Então, teremos um desempate. Jogaço. O grande mais indefinido, né? O grande jogo. Quanto mais indefinido. Os outros 3 eu acho que tem favoritos aí, favoritos. Tá tão bom ouvir você falar, continua. Posso falar que é um time que... Porque assim, vai mudar muita coisa. Mas exatamente hoje, de todas essas equipes aqui que eu estou vendo jogar, a que tem me deixado assim mais alegre, no sentido de bom futebol, é o Fluminense. É verdade. Do Diniz. Eu tava crítico que você ia falar Corinthians, olha. Não, é porque assim, o Corinthians, por exemplo, perdeu na última rodada. O Fluminense fez frente ao São Paulo, me deu até uma inspiração, não é 2-2. Só que tem um problema. Sim, mas esse Fluminense ganhou do Corinthians, o time todo não estava em campo, sabia, né? Corinthians Não, tô falando da última rodada. Na última rodada. Mas é que o jogo de volta é daqui um mês, né? 17 por isso de agosto. É isso. E um mês no futebol brasileiro é muito tempo. É isso que eu digo, hoje você tá... Nossa, olha como tá jogando esse Fluminense. O Paulo Henrique Ganso, o André, Noel Cano. Só que a Copa do Brasil, o mata-mata é diferente, é outra história. E até que ponto para vocês ainda é importante definir em casa, hein, Ulisses? É muito importante, Renata. Principalmente quando você tem, por exemplo, a torcida do Corinthians. Faz a diferença. A torcida do Flamengo faz a diferença. Do São Paulo faz a diferença. Entendeu? Do Fluminense. E a do Furacão. Faz a diferença. Do Atlético Paranaense é por isso que o Flamengo está preocupado entendeu? Com isso. Então, você definir dentro de casa, essas equipes citadas aí por nós, faz uma diferença muito grande. O torcedor joga junto. E só para também exemplificar, ela falou alguma coisa? Não falou nada, não. Se ela o Fluminense fez esse sacrifício. Ele decidiria no Rio, mas mudou. Foi decidir em Minas contra o Cruzeiro por conta dessa mesma dualidade aí. E a gente sabe que não está no regulamento, é isso que o Flamengo alega, pedindo para que isso seja revisto. Acho que nada vai acontecer. Porém,
não dá para duvidar do futebol brasileiro não e dá. das decisões não, tomadas. Acho que não vai mudar nada. Não pode mudar. Ah, mas eu Não pode mudar. Ulisses, Muda a data do jogo. Dá uma segurada, 15 querida. segundos. Muda, dá uma seguradinha, querida. Você chegou agora. Ela vai